Agora, no Acorda Rio Grande, Dinheiro em Pauta. Com Jonas Schwingel, do canal Seja um Holder. 7 horas e 2 minutos, 19 graus e 9 décimos a temperatura. De quem é a culpa da desvalorização do real brasileiro, Jonas Schwingel? Bom dia. Bom dia, excelente pergunta, né? Do dólar. Pô, tá querendo me complicar, nem comecei a falar, já tá querendo me complicar aqui. É o dólar, eu sempre ouço que é o dólar, né? Desvalorização em relação ao dólar, desvalorização do real em relação ao dólar. Exato. A culpa é o dólar. Uma notícia foi altamente difundida e divulgada essa semana, na verdade, aí no mercado, que o real foi a moeda que mais se desvalorizou dos países emergentes. Então, entre os países emergentes, né, o real, né, nossa moeda brasileira, foi a que mais se desvalorizou frente ao dólar. O peso passou o real, parece, né? Exato. Peso argentino. Exato. Inclusive, a moeda argentina teve uma desvalorização em 2024 menor do que propriamente o real. Então, para vamos entender esse cenário todo, né, e como isso impacta a gente, o consumidor final aqui, né, aqui na nossa ponta, né? Bom, primeiro a gente tem que entender o que são países emergentes, né? Os países emergentes são países que teoricamente apresentam um crescimento econômico mais acelerado. Então são países que estão em desenvolvimento, que a sua economia está crescendo de forma mais acelerada do que os países desenvolvidos. Tá? Por quê? Porque países desenvolvidos já são muito grandes. Então para eles crescerem de forma acelerada é muito mais difícil. Então citando aí países desenvolvidos, Estados Unidos, Suíça, Alemanha, enfim, países emergentes, Brasil, China, Índia, México, Argentina, que são países que estão em crescimento, e claro, existem os países considerados pobres, né, como Haiti, Angola, enfim, que estão em outro patamar. Tá? Mas para vocês terem ideia dessa desvalorização, como o real foi o que mais se desvalorizou entre países emergentes, ele também foi a quinta moeda do mundo que mais se desvalorizou frente ao dólar, ficando atrás apenas de Nigéria, Egito, Sudão do Sul e Gana. Então apenas as moedas desses 4 países tiveram uma desvalorização maior do que a nossa moeda, do que o real. E qual a consequência disso? Bom, a consequência principal no primeiro momento é uma economia mais enfraquecida, né? Uma economia brasileira mais fraca, né? Ela engatinhando nesse cenário de crescimento econômico. E quais são as consequências então para o nosso bolso, né? Para o bolso do consumidor final? Primeiro, favorece um aumento da inflação, né? Um aumento dos preços. Por que favorece o aumento dos preços? Tudo praticamente hoje que a gente consome, seja de eletrônicos ou seja de parte de alimentação, ali de commodities, né? Que é a matéria-prima ali de alimentos, tudo é comercializado em dólar. Então, se o nosso real se desvaloriza muito frente ao dólar, automaticamente o custo de produção desses produtos, nos qual engloba a matéria-prima que é comercializada em dólar, fica mais caro. Os produtos ficando mais caros, automaticamente esse custo vai ser repassado no preço final dos produtos, seja a parte alimentos, seja combustível, seja a parte eletrônicos. E isso faz com que, para nós lá no consumidor final, quando a gente vai no mercado comprar ali o nosso rancho, acabe os preços aumentando e a gente tendo esse reflexo dessa inflação por a nossa moeda estar se desvalorizando. Outro fator que é importante salientar é a fuga do capital estrangeiro. O que é isso? O pessoal de fora, o investidor estrangeiro, ele acaba tirando dinheiro aqui do Brasil. Então, por que ele fica tirando esse dinheiro aqui do Brasil? Porque a economia em si está cada vez mais fraca, né? Então, pensa um investidor estrangeiro, quando ele pensa em ganhar dinheiro, o risco Brasil que está acontecendo ali, uma instabilidade política, uma instabilidade econômica que cada vez vem crescendo. Por quê? Porque a gente vê o nosso atual governo hoje, né, criticando inclusive o Banco Central, né? Quem é o Banco Central? O Banco Central é aquele órgão que vai definir qual é a taxa de juros brasileira naquele momento. Então é um órgão independente. Tá? Então a gente vê o nosso governo criticando o presidente do Banco Central por manter a taxa de juros nos 10,5%. Então existe uma briga muito grande de governo e Banco Central. Só que aí são algumas questões interessantes. Dentro do Banco Central são 9 pessoas que votam. Dentre essas 9 pessoas, 4 que estão lá dentro foram indicadas pelo atual governo. E todas votaram a favor de manter a taxa Selic nos patamares atuais. Então, eu acho que essa briga de ego, essa briga política, essa briga de querer
achar discursos para botar a culpa sempre em alguém não vai fazer o Brasil crescer, não vai fazer a nossa economia melhorar. Então é necessário ter um alinhamento de governo e um alinhamento com o governo Banco Central, desculpe, para que a gente possa realmente crescer de novo, voltar a crescer, voltar a atrair capital estrangeiro, porque mais capital estrangeiro entrando aqui no nosso país faz com que tenha mais dólar em circulação e a gente consiga estabilizar esse aumento do dólar, a gente consiga estabilizar essa perda de valor do real. E aí o reflexo é inverso. Pô, se o real passa a não se desvalorizar tanto frente ao dólar, é a mesma questão, a gente consegue ter um controle melhor de preços, a inflação começa a ficar estabilizada, inflação estabilizada, taxa Selic aí sim pode baixar, então as coisas começam a acontecer e realmente a economia consegue voltar a crescer. E isso é um reflexo na Bolsa de Valores, né? A gente teve semana passada, se não me engano, retrasada, um ouvinte justamente questionando, o momento da Bolsa hoje é um momento bom? A Bolsa de Valores caiu quase 10% já em 2024, e por que caiu? Por todo esse reflexo político e econômico. Toda essa instabilidade política e econômica, a fuga de capital estrangeiro, né? O pessoal tirando dinheiro aqui da nossa Bolsa de Valores, do nosso mercado de capitais. Tudo isso reflete a atual situação. Então é preciso parar com brigas de ego e sim ter um alinhamento político e econômico, né? Para que a gente possa voltar a crescer. Então, é um cuidado que tem que ter. No Brasil não é de hoje que existe essa relação muito próxima da política com a economia, onde a partir de declarações políticas a moeda oscila para cima ou para baixo. E o presidente Lula adotou essa postura de combate junto ao Banco Central, inclusive dizendo que o presidente do Banco Central é seu adversário político, ou seja, buscando culpados. Ele deu uma declaração ontem que eu confesso que quando eu li eu quase dei risada, que ele disse: o Brasil é um país muito confiável, muito pelo contrário, e os números mostram isso. E o que é possível fazer para que a gente possa ter a nossa vida minimamente afetada por essas oscilações que o consumidor final ele não controla? Exato. É muito difícil, como é algo que vem muito de cima, né? É difícil a gente aqui conseguir tomar medidas para que a gente não seja afetado. Mas é se organizar financeiramente, basicamente. Vai cair na base de organização financeira, vai cair na base, eu tenho capital hoje, né? Ninguém sabe o futuro, ninguém sabe o amanhã, mas daqui a pouco vale a pena então eu comprar um pouco mais ali de alimentos, enfim, que não são perecíveis, e guardar ali para mim não precisar estar toda hora no mercado, porque a tendência que a gente vê hoje é uma tendência de inflação aumentando e é uma tendência de taxa de juros futuros aumentando. O que isso significa? No futuro próximo, teoricamente, os preços vão estar mais caros. Então, se hoje eu tenho condições ali, né, tenho um caixa, vamos dizer assim, para comprar um rancho maior e deixar na minha casa, vale a pena nesse atual cenário. Tá? E aí é o que tu comentou, Nicolas. Esse tipo de declaração não ajuda em nada. Né? Não ajuda em nada a situação do Brasil, cara. Porque, é que nem eu falei, dentro do Banco Central tem 4 que foram indicados pelo atual governo. E eles votaram também pela manutenção da taxa Selic. Então não é uma questão política. E aqui eu quero deixar bem claro, pessoal, não estou criticando o lado A ou o lado B político. A gente precisa de alinhamento. Parar de briga. Não precisa de briga, né? Achar culpados. A gente precisa de alinhamento para que as coisas voltem a crescer, volta a acontecer. Porque outra coisa que é importante o pessoal que está de casa entender, né? Mas Jonas, por que então não baixa a taxa Selic só? Para ter mais dinheiro circulando na economia. Por que não fazem isso? Tá? Vamos pensar agora do lado do investidor também. O investidor estrangeiro que eu digo. O investidor estrangeiro tem lá seu dinheiro para investir. Ele pode investir no Brasil ou em qualquer outro país do mundo. Tá? Ele vai olhar para o Brasil e vai ver o quê? Estabilidade política. Governo brigando com o Banco Central. Estabilidade econômica. Taxa de juros futuros, taxa de inflação futura aumentando. E atualmente ele pode ganhar 10,5% aqui no Brasil, né? Como teto base, assim, que é a nossa taxa de juros. Ele vai olhar para os outros países do mundo. Aí ele vai olhar para os Estados Unidos. Os Estados Unidos é a maior economia do mundo. Os Estados Unidos agora está começando uma retomada econômica e lá a taxa de juros está entre 5% e 5,5%. Então o que ele vai pensar? Eu posso investir no Brasil com toda essa instabilidade que tem para ganhar 10,5% em real, né, na nossa moeda, ou posso investir nos Estados Unidos, por exemplo, para ganhar 5, 5,5% em dólar, sendo que somente em 2024 o real
se desvalorizou mais de 10% frente ao dólar. O que o cara vai fazer? O cara vai investir nos Estados Unidos, cara. Então, se nós baixar mais ainda, por exemplo, a nossa taxa de juro, vai ter mais ainda fuga de capital, que vai gerar mais ainda inflação, vai gerar mais ainda aumento do câmbio e vai gerar mais ainda inflação, como eu falei, né, que é aumento dos preços, e a gente vai ter que aumentar mais ainda depois da taxa de juros para voltar atrás. Então, tudo está correlacionado. Então, não é simplesmente apertar um botão, vamos baixar a ideia, vamos injetar dinheiro na economia. Não é assim que funciona. Todos os países estão atrelados, né? Todos os países são atrelados com os Estados Unidos, eu quero dizer. Com a economia, né? Com a economia. Toda a economia de todos os países está atrelado com o dólar. Então é preciso ter esse cuidado com os indicadores que vem acontecendo, o que vem acontecendo atualmente, e também com os Estados Unidos, o que vem acontecendo na economia americana, porque isso influencia diretamente aqui o Brasil. Nosso ouvinte Valdoir Ror, de Arroio do Meio, ele escreve: impossível ter um alinhamento num governo que gasta muito mal e esse alinhamento está cada dia mais longe. O governo não faz o dever de casa, que é cortar gastos, não inspira confiança dos investidores de fora, escreve o nosso ouvinte Valdoir de Arroio do Meio. Tem outra questão que é interessante a gente salientar aqui, né, que historicamente, tá, governos que são majoritariamente de esquerda, eles pretendem crescer com mais gastos públicos e aumentando assim a arrecadação. Então, para buscar um equilíbrio fiscal, o que normalmente governos de esquerda fazem? Eles gastam mais, porém eles tentam arrecadar mais. Ou seja, o brasileiro paga mais impostos. Exato. O brasileiro está ali pagando mais imposto. Só que chega num teto, né? Eu acho que todos nós estamos, mês passado, então agora a gente pode trabalhar para sobreviver, porque até mês passado era para pagar imposto. Só para pagar imposto. Então, chegou num teto que não tem mais imposto, gente. A gente já está com alta carga tributária. Então, é preciso, sim, o governo rever. E se vê uma certa preocupação sendo alinhada para retomar essa conversa sobre equilíbrio fiscal. Porque nós chegamos num patamar que mesmo aumentando, foi aumentado impostos, mesmo aumentando a arrecadação do governo, ficou muito longe do tanto que foi gastado. Então se vê um pouco mais de preocupação nessa questão de equilíbrio fiscal, tá? Embora tenha outra preocupação que permeia o mercado. Como eu falei, dentro do Banco Central são 9 pessoas, perfeito? 4 são então indicações do atual governo. Final agora de 2024, o presidente do Banco Central termina o mandato. Então, para 2025, vai vir mais uma nova pessoa no Banco Central que vai ser indicada pelo atual governo. Então, a gente vai ter no Banco Central, majoritariamente, pessoas que estão alinhadas com o governo atual. Isso pode ser bom, desde que exista essa conversa, né? Porque, teoricamente, vai ter uma estabilidade política e econômica menor. Porém, se não ter esse alinhamento de que, mesmo que o governo seja de esquerda e pretenda baixar taxa de juros para fomentar a economia, mesmo que o governo seja disso, tem que ter alinhamento que, se a situação econômica não estiver bem, não tem como baixar a taxa de juros. Então, existe aí uma preocupação nesse meio campo. O que vai acontecer a partir de 2025 também? É necessário também esse olhar técnico em relação a isso e não político. Exato. Jonas, obrigado pela tua participação aí. E até a próxima semana. Valeu, obrigado, gente. Tchau, tchau. Agora 7 horas e 15 minutos, 19,9 a temperatura. Vamos ao intervalo e em seguida tem o Jaci Preto e o esporte. Ofertas da semana é nas lojas Sertel. Mais